Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando assistirão essa aula, espero que estejam todos bem. O assunto de hoje é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. São assuntos bastante cobrados em provas de concurso, inclusive exame da ordem. Vamos lá, eles estão previstos no artigo 15 do Código Penal. O que diz o artigo 15? Vamos lá ver. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, essa primeira parte aí, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, é a desistência voluntária. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. O agente, querendo matar seu desafeto, portando uma pistola com 12 munições, atira contra o seu desafeto, vindo a acertar o seu ombro, e mesmo sabendo que aquela lesão no ombro não será suficiente para tirar a vida do seu desafeto, ele desiste de continuar atirando, ele desiste de prosseguir na execução. Então, ele responde pelos atos já praticados. Nesse caso, ele vai responder por quê? Por lesão corporal, porque ele efetivamente veio atingir seu desafeto. Se não tivesse atingido, não responderia nem por nada. Por quê? Por causa da parte final do artigo, quando fala só responde pelos atos já praticados. É a chamada ponte de ouro. O que é a ponte de ouro? É um prêmio que se dá pela não consumação da lesão ao bem jurídico. Isso acontece também com a segunda parte aí, que trata do arrependimento eficaz. Também vai haver ponte de ouro nesse caso. O que é o arrependimento eficaz? A segunda parte diz aí, impede que o resultado se produza. Nesse caso, ele já efetuou a execução. Naquele primeiro caso, a desistência voluntária, ele interrompe a execução. Ele era para continuar praticando, né, se ele quisesse realmente matar, mas ele desiste e para. Que nesse segundo caso, não. Ele já praticou os atos necessários para consumar a morte do seu desafeto. Só que aí ele pratica uma nova ação de forma a impedir que esse resultado se produza. Nesse exemplo citado agora, ele querendo matar seu desafeto, dá um tiro no seu desafeto, vindo acertar uma área que é vital, que tem bastante hemorragia. E se ele não for socorrido, ele de fato vai morrer. Só que na hora ele se arrepende, pega seu desafeto, leva para o hospital e com aquela sua atitude ele consegue salvar a vida do seu desafeto. Ele não vem a falecer. Então houve o arrependimento eficaz, porque de fato ele não faleceu. Então ele não vai responder pela tentativa de homicídio. Ele vai responder só pela lesão corporal, porque de fato ele chegou a atingir o seu desafeto. Aí alguém pode perguntar assim, mas o dolo dele era de matar, então não seria tentativa de homicídio? Correto, o dolo dele seria de matar. Mas como a gente já falou aqui, da ponte de ouro, que é um prêmio pela não consumação da lesão ao bem jurídico, né? Então ele vai responder pelo que ele já praticou, é a disposição final aí do artigo. Então, vai responder por lesão corporal. Nessa questão da tentativa, causa algumas confusões. Tem gente que se confunde e não sabe quando é tentativa e quando é desistência voluntária. Tem uma fórmula chamada fórmula de Frank, que ajuda bastante a gente reconhecer quando é um, quando que é outro. Na fórmula de Frank, você pergunta assim, eu posso prosseguir, mas não quero. Ou então, quero prosseguir, mas não posso. Então, nesse caso, no caso da tentativa, a tentativa é quando o agente quer prosseguir, mas não pode. Ou seja, ele quer consumar o delito, só que não consegue por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, quando você tem quero prosseguir, mas não posso, é tentativa. Ao contrário, quando posso prosseguir, mas não quero, aí é desistência voluntária. Ou seja, ele, naquele exemplo que a gente deu agora, ele poderia continuar atirando até matar seus desafetos. Nada impediria. Só que ele poderia, então, prosseguir com a ação, mas ele não quis. Então, posso prosseguir, mas não quero, desistência voluntária. Uma forma bastante boa de se fixar o entendimento sobre o assunto estudado é por meio de exercícios, fazer questões de concurso, treinar, de fato. Então, eu sugiro que vocês treinem bastante sobre esses assuntos, que é bastante cobrado.
Eu vou colocar uns exemplos aqui, um de arrependimento eficaz, outro de desistência voluntária, para ter uma ideia de como pode vir sendo cobrado na prova. Mas como eu falei anteriormente, sugiro que você pegue outras questões para trabalhar. Vamos lá, a primeira questão aqui que eu vou trabalhar com vocês é sobre a desistência voluntária. Inclusive foi questão do exame da ordem de 2016. Vamos lá. Durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga do seu rival com uma faca, com intenção de matá-lo. Veja que o dolo aqui, a intenção é de matá-lo. Ocorre que, após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Teodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando Valentim, apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo. Nesse caso, Teodoro... Então, antes de ir para as alternativas, vamos ver lá, pela fórmula de Frank. Parece que é o caso, posso prosseguir, mas não quero. Ele voluntariamente desiste de prosseguir com a execução. Ele optou por não mais continuar golpeando Valentim. Então, na alternativa A, não responderá por crime algum diante de seu arrependimento. Bem, não foi arrependimento se dá após a execução. E só impede um ato que impede a consumação. Nesse caso, não. Nesse caso, ele interrompeu a execução. Mas também estaria errado não responder por crime algum, porque ele de fato veio a atingir a barriga de seu rival. Então, no mínimo, ele teria de responder por lesão corporal. Vamos lá para a alternativa B. Responderá pela lesão corporal, correto, em virtude da desistência voluntária. Correto, a alternativa correta é a letra B. Responderá aquela ponte de ouro, responde pelos atos já praticados, embora o dolo dele era de matar, não vai responder por tentativa de homicídio. E vamos ver as outras alternativas. Letra C, responderá pelo crime de lesão corporal, correto, em virtude de arrependimento eficaz. Não, nesse caso a gente já viu aí que é caso de desistência voluntária. E letra D, responderá por tentativa de homicídio. A gente já viu que não é caso de tentativa, até pela fórmula de Frank, Ele, na realidade, ele não foi interrompido a execução por circunstâncias alheias à vontade. Ele apenas quis interromper a execução. Então, nesse caso aí, a alternativa correta é a letra B. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.